Fala, galera, beleza? Vamos resolver o exercício 40 da seção 14.2 de James Stewart. O exercício diz o seguinte: utilize coordenadas polares para determinar o limite, x ao quadrado mais y ao quadrado, vezes o ln de x ao quadrado mais y ao quadrado, quando x, y tende à origem. Bom, observe que não é evidente se o limite existe, pois ele está na forma indeterminada, né, do tipo 0 vezes menos infinito. Então, x2 mais y2 tende a 0, e o ln de x2 mais y2 tende a menos infinito, quando o xy tende a 0, 0. Embora a regra do L'Hopital não possa ser aplicada diretamente, né, vamos converter esse limite para coordenadas polares para tentar encontrar esse limite, né? Então, sejam rθ as coordenadas polares do ponto xy, com r maior ou igual a 0. Então, x é igual a r cosseno θ, y é igual a r seno θ, x2 mais y2 é igual a r2. Além disso, uma vez que r é maior ou igual a 0, nós temos que r é igual a raiz quadrada de x2 mais y2, de modo que r tende a 0 pela direita, né? Se somente se xy tende à origem, né? Ou seja, a 0, 0. Bom, assim podemos reescrever o limite dado da seguinte forma: x2 mais y2, isso é a mesma coisa que r ao quadrado, ou seja, o limite de xy tende a 0, 0 de x2 mais y2 vezes o ln de x2 mais y2 é a mesma coisa que o limite, quando r tende a 0 pela direita, de r ao quadrado, ln de r ao quadrado. Bom, queria que vou chamar a atenção de vocês aqui pela seguinte manipulação que eu fiz na expressão, tá? O ln de r ao quadrado, que multiplica r ao quadrado, eu reescrevi ele da seguinte forma: isso é o ln de r ao quadrado dividido por 1 sobre r ao quadrado. Foi a primeira manipulação que eu fiz. E a outra é o seguinte: o ln de r ao quadrado, usando as propriedades do ln, isso é 2 vezes o ln de r. Então, eu escrevi o meu limite como sendo 2 vezes o ln de r no numerador, dividido por 1 sobre r ao quadrado, e eu vou tomar esse limite agora quando r tender a 0 pela direita. Bom, se você prestar atenção agora, isso vai para menos infinito no meu numerador, e isso vai para infinito no meu denominador. De modo que agora eu tenho uma forma indeterminada, e em R eu posso aplicar a regra do L'Hopital. Bom, a derivada de 2 vezes o ln de R é 2 vezes 1 sobre R, e por sua vez dá 2 dividido por R. A derivada de 1 sobre R ao quadrado, com relação a R, isso dá menos 2 dividido por R ao cubo, que é o seu denominador. Então, se você agora prestar atenção, um pouquinho de atenção, eu fiz a seguinte manipulação aqui. Ó. Como é que a gente divide uma fração por outra? Então, se você prestar atenção, o que eu fiz aqui foi o seguinte, ó, 2 sobre R dividido por menos 2 sobre R ao cubo. Isso é a mesma coisa que 2 sobre R, que multiplica R ao cubo por menos 2. Então, esse 2 com o 2 cancelou, um R desse cancelou com um R do numerador, de modo que sobrou menos R ao quadrado. E eu tenho que estudar o limite quando R tende a 0 pela direita de menos R ao quadrado. Isso, por sua vez, é igual a 0. Portanto, o limite de x2 mais y2 vezes o ln de x2 mais y2, quando xy tende a 0, 0, é igual a 0.